Olá, meus irmãos, saudações de paz a todos. Deus abençoe o seu dia, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Vamos para mais um vídeo, o que a Bíblia realmente diz. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10 e 11, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu e farei vir sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11, preste bastante atenção. E por vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra e nem a vídeo seja estéril. Assim diz o Senhor. Meus irmãos, o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias está tratando exclusivamente sobre o dízimo. O dízimo é um assunto muito polêmico, sempre foi e acredito que sempre será. Porque existem algumas pessoas que acham que o dízimo é coisa do passado, do Antigo Testamento. Outros, em contrapartida, acreditam que em Cristo também temos esta obrigação de dizimar. Por fim, mas esse não é o assunto de agora. Eu quero me deter no versículo de número 11, que é onde há a má interpretação distorcida e até herege deste texto. No versículo 10, Deus está prometendo que através do dízimo, da obediência, que aqui está falando de uma aliança entre Adonai e o seu povo, se vocês me obedecerem, eu vou derramar bênção sobre vocês, que vocês não vão ter nem onde guardá-la. Este texto é exclusivo para Israel. Israel, para quem não sabe, era uma nação agrícola. A sua economia era movida pela agricultura. Então, a forma de dizimar de Israel era através de grãos, cereais, era através da comida, era através de alimentos. É por isso que o texto diz para que haja mantimento na minha casa, porque havia uma finalidade para esse mantimento. Mas esse também é assunto para outra hora. A questão é que havia uma aliança e uma forma do povo demonstrar para Deus gratidão e reconhecer que a terra estava produzindo, era por causa da obediência deles, e que a terra estava produzindo, era porque a mão de Deus estava abençoando eles, eles fizeram essa aliança. Mas a quebra dessa aliança havia uma consequência. Havia uma maldição. E essa maldição era que o devorador viesse a devastar as plantações dos filhos de Israel. O que a Bíblia realmente diz sobre esse devorador? É aqui que está o engano. Muitos dizem que este devorador se trata de um espírito maligno, de uma entidade maligna e espiritual que entra na casa daqueles que não são dizimistas, que entra na vida daqueles que não trazem o dízimo e causam a maior devastação. As crianças ficam doentes, o carro quebra, a moto fura o pneu, o cachorro fica doente, você perde dinheiro nos seus negócios e parece que a sua vida financeira vai só afundando porque existe um demônio devorador que está agindo dentro da sua casa e não adianta orar, não adianta jejuar, que este demônio só pode ser repreendido com dízimo. Isso é uma mentira. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O devorador citado aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 11, não se trata de demônio, mas o devorador aqui se trata de uma espécie de gafanhoto. É isso mesmo que você ouviu. O gafanhoto devorador era um tipo de gafanhoto que comia as plantações do povo. Aonde você vai comprovar isso para mim?
Joel, capítulo de número 1, fala sobre os 4 tipos de gafanhoto. Gafanhoto cortador, imigrador, devorador e destruidor. Toda vez que havia uma maldição entre o povo de Deus, o povo virava as costas para Deus, e a rebeldia, o pecado, a idolatria, a prostituição, Deus permitia que as pragas viessem contra o seu povo. E não é diferente hoje. Se nós virarmos as costas aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, aos preceitos de Deus, nós seremos atingidos por demônios, por forças espirituais, por pragas, por maldições, por causa da nossa desobediência. Eu não duvido que demônios ajam por detrás de tudo que é pecado e desobediência. Mas eu não posso falar que Malaquias 3,11 está falando de um demônio, se não está. Ali, o texto é literalmente um gafanhoto. Ali é um demônio de asa, um demônio com antenas, com garras afiadas e que corta e come tudo que vê pela frente. Pelo amor de Deus, irmão, vamos interpretar a Bíblia certo. Algumas pessoas usam isso de forma persuasiva para trazer medo e terror sobre aqueles que ouvem, para trazer o dízimo por medo. Dízimo não se traz por medo de demônio. Dízimo se traz por obediência, fidelidade e principalmente por reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo vem de Adonai, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o que a Bíblia realmente diz de Malaquias 3,11? Que o devorador citado aqui se trata de um gafanhoto que comia as plantações do povo, dos filhos de Israel, pela negligência de não trazer o dízimo. Ele é um gafanhoto e não um demônio. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo poderemos estar falando melhor sobre outros assuntos relacionados. Pera aí. Sobe sozinho que eu quero ver. Sozinho, vai. Isso. Isso. Desce de frente. Desce de frente, né?